Eu espero que vocês estejam bem e eu vim aqui pro meu quarto ter um momento com o nosso Pai e eu pedi para Deus me dar uma palavra, pedi para Ele falar comigo, sabe? Aquilo que Ele quisesse falar. E Ele falou comigo em Mateus, capítulo 14, versículo 22. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." O Senhor disse Pedro: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Não é para ficar só comigo. E eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Essa passagem fala sobre que os discípulos estavam no meio do mar e havia um vento muito forte ali contra eles, balançando demais o barco. Já era madrugada, altas horas da noite. Jesus não estava com eles. Jesus estava orando em outro lugar sozinho. E o interessante é que Jesus insistiu para eles irem para o barco e eles foram obedecendo a Jesus. E chega uma certa hora lá da madrugada, Jesus resolve ir de encontro com eles, né? Só que na Bíblia fala que o barco já estava muito longe, por causa do vento, né? Que estava levando o barco, o vento muito forte. E aí Jesus, ele resolve ir até os discípulos pelas águas, andando sobre as águas. E os discípulos, como tá à noite, tá escuro, não dava para ver exatamente o que era ali, não dava para ver que era realmente Jesus. Os discípulos começam a achar que é um fantasma e começam a ficar assustados, apavorados, com medo. E Jesus fala assim: "Calma, não tenha medo, coragem, sou eu." E quando eu li essa passagem, Deus estava falando assim para mim: não é pra gente ter medo daquilo que a gente não tá entendendo. Não é pra gente temer aquilo que a gente tá vendo que tá acontecendo e não tá entendendo. Deus não quer que a gente tenha medo daquilo que tá acontecendo perante os nossos olhos, que a gente não conhece, que a gente não tá acostumado. Muitas das vezes, o novo é assustador. Muitas das vezes, o novo, quando acontece algo novo na nossa vida, quando surge algum problema novo, alguma situação que a gente não está acostumado a viver, a gente teme, a gente fica preocupada, a gente fica aterrorizada. Mas Deus não quer que a gente tenha medo, porque Jesus fala assim, ó: "Não tenha medo, sou eu." E muitas das vezes, Deus quer que a gente reconheça que é Ele que está na situação.
que certas coisas acontecem na minha vida e na vida de vocês, que é Deus agindo, que é Deus permitindo, que é Deus fazendo. Deus sabe exatamente o que está acontecendo na minha vida e na sua vida. E Deus não quer que a gente tema. Deus quer que a gente tenha coragem, porque Jesus falou aqui para os seus discípulos: tenha coragem, não tenha medo, porque sou eu. Jesus fala para mim e para você nessa noite: não tenha medo, coragem, porque sou eu. Então manda eu ir ao teu encontro sobre as águas. Me faz andar sobre as águas igual o Senhor está fazendo. E Jesus falou assim: então tá bom, então vem até mim. Venha que eu vou te guiar até mim, que eu vou fazer você andar sobre as águas. Venha até mim. E Pedro foi. Só que quando Pedro olhou para o vento, olhou para as águas agitadas, Pedro começou a afundar. E muitas das vezes, eu e você, a gente faz isso. A gente olha, a gente começa a olhar para os problemas. A gente está andando com Jesus, a gente está indo, a gente está sendo direcionado através do Espírito Santo para perto de Jesus. E a gente começa a olhar para os problemas, a gente começa a olhar para as dificuldades, a gente começa a olhar para a vida do outro, a gente começa a olhar coisas que não devemos olhar, a escolher coisas que não devemos escolher, a fazer coisas que não devemos fazer. E quando a gente menos espera, a gente está afundando. Quando a gente menos espera, o medo nos toma conta, a preocupação nos toma conta. E acaba sendo maior que a nossa fé em Deus, maior que a nossa fé em Cristo. E quando Pedro viu que ele estava afundando, ele pede ajuda de Jesus. E imediatamente, Jesus o levantou, o ajudou. Pedro olhou para o vento, mas quando ele voltou a olhar para Jesus e pediu a ajuda dele, Jesus o ajudou. E é isso que Deus quer de mim e de você. A gente pode passar o tempo que for olhando para os nossos problemas, mas se a gente voltar para Jesus, olhar para Ele, Ele vai nos ajudar imediatamente. É só continuar olhando para Ele. Só continuar olhando para Jesus. Quando Pedro parou de olhar para o vento e voltou a olhar para Jesus, Jesus o resgatou, Jesus o ajudou. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Quando a gente voltar a olhar para Ele, se a gente continuar a olhar para Ele, Ele vai estar conosco, Ele vai nos ajudar cada dia da nossa vida. Jesus permitiu que Pedro começasse a se afogar. Mas quando Pedro abriu a boca e pediu ajuda, Jesus o socorreu. Jesus não vai deixar. Jesus não vai impedir que os problemas cheguem até nós. Ele não vai proibir isso. Mas Ele vai estar conosco no meio deles. E vai nos ajudar todos os dias. E a gente vai ver Ele cuidando de nós. A gente vai ver o cuidado de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa família. E mais, Jesus pergunta: homem de pequena fé, por que você duvidou? Se eu estava aqui na tua frente, por que você foi olhar para o vento? E por que você, quando você olhou, você sentiu medo? E é muitas das vezes o que Deus pergunta para mim e para você. Eu tô aqui, por que você foi focar nesse problema? Por que você está duvidando? Por que você está temendo? Por que você está se preocupando se eu tô aqui com você? Por que muitas das vezes a gente duvida de Deus? Jesus perguntou. E por que nós hoje, a gente duvida? Muitas das vezes deixa a dúvida ser maior que a nossa fé. Por que muitas das vezes não devemos duvidar? Não devemos duvidar do cuidado, do amor, da ajuda de Deus
porque Deus está aqui, aí, aonde cada um estiver, para nos ajudar. Para nos ajudar. E depois eles entraram no barco. O vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando Jesus entrou no barco com Pedro, o vento parou. Quando a gente foca em Deus, quando a gente foca em estar perto de Deus, em andar com Ele, a gente passa pelo que passar, mas Deus vai estar conosco, Jesus vai estar conosco. E uma hora o vento vai cessar, uma hora o vento vai parar. É isso que Deus quer falar para mim e para quem for ouvir esses áudios nesta noite. Glória a Deus. Eu não podia deixar isso só para mim. Não podia. Aleluia. Então que a gente nunca se esqueça que a gente deve olhar somente para Jesus. Continuar olhando somente para Ele todos os dias. E que se nós desviarmos o olhar dele, mas voltarmos a pedir a ajuda dele e a focar nele, Ele estará presente conosco. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite.